Então, hoje nós vamos falar do mundos de provas e expiações e mundos regeneradores. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, itens 13 a 18. Mas nós também vamos passear assim, por outras passagens. Vamos fazer alguns passeios aí para compor aqui essa palestra. Hoje eu vou começar pela prece inicial, vou trocar um pouquinho, não pela mensagem, só para eu conseguir seguir meu raciocínio e não perder. Então vamos fazer a prece inicial, vamos fechar nossos olhos. Jesus, Mestre amado, Príncipe da Paz, hoje no nosso encontro nós te pedimos que possamos sentir teu amor em todas as nossas reflexões e que essas reflexões façam com que nós transformemos nosso coração a partir dos seus ensinamentos e que transformemos também todo esse conhecimento em vivência diária, para que sejamos teus seguidores verdadeiros. Pedimos também aos benfeitores dessa casa, nossos queridos benfeitores e trabalhadores, que nos auxiliem nessa atividade, nos inspirando, nos envolvendo com muita paz, com muita harmonia e sabedoria. Nossas palavras possam chegar em todos os corações. E possamos também sentir a presença de Maria, nossa dirigente maior, nossa Mãe Santíssima, e que ela nos abrace hoje e sempre, junto com seu Filho, nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Então vamos iniciar com a mensagem de abertura, que é uma mensagem que eu recebi, é bem nova, tá? Ela chegou para mim no dia 15 de junho de 2026, num estudo que eu estava fazendo para compor a palestra, e veio pelo irmão Josué, que estava estudando comigo nesse dia, estava fazendo um estudo. Então a mensagem de abertura tem o título A Escada de Jacó e a Evolução do Espírito. A visão sublime que embalou o sono de Jacó não foi um mero sonho, mas uma revelação da imutável lei do progresso que rege o universo. A escada que repousa na terra e toca os céus sois vós, espíritos que iniciam sua jornada nos degraus mais densos da materialidade e da ignorância, mas que possuem o destino glorioso de ascender à angelitude. Os anjos que sobem e descem não são figuras distantes, mas representam a interação constante entre os dois mundos. Eles simbolizam os espíritos superiores que vos amparam, descendo até vós para trazer as inspirações da divindade e subindo para levar vossas preces e esforços de regeneração. Os degraus dessa escada não se vencem sem esforço. Cada esforço diário em prol do autoaperfeiçoamento, seja exercendo o perdão, a caridade, a paciência ou a resignação, representa um degrau galgado. Enquanto caminhais na transição planetária, a mensagem da escada de Jacó, desvelada sob a luz da doutrina espírita, vos convida sempre à autorrenovação e à evolução moral. Quando elevardes os vossos pensamentos, sentimentos e ações, diminuir-vos-ão a distância entre as vossas imperfeições atuais e a pureza espiritual, transformando o vosso próprio interior em uma verdadeira porta dos céus. Então, essa mensagem de abertura, que tem tudo a ver com o que nós vamos conversar, ela mostra a nossa estrada evolutiva, essa escada que nós galgamos degrau a degrau, nos vários mundos que nós habitamos nessa nossa grande jornada. Nós que estamos ainda caminhando aqui mais embaixo, acho que ainda não chegamos nem no meio dessa escada, estamos caminhando, galgando todo dia o nosso progresso nas várias faixas vibratórias,
né, que constituem mundos, tanto mundos materiais quanto esses mundos interiores que habitam nossas consciências. Então, partindo daí, eu trouxe para vocês essa visão da escada de Jacó lá no livro de Gênesis e também trouxe essa revelação, né, como é que eu posso falar, essa explicação que veio a partir da doutrina espírita, quando Kardec estava fazendo a codificação e fez algumas perguntas para esse espírito de um médico russo. Eu trouxe essas duas passagens para a gente poder fazer uma análise. Então, no livro de bíblica, não é de Kardec. Livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 10 a 14. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs sobre sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado te darei a ti e à tua semente. Então, antes de nós refletirmos esses mundos de prova e expiação, eu trouxe essa mensagem para que a gente veja a contribuição que a doutrina espírita trouxe pelas análises de Kardec, pela pesquisa que ele fez, né, esse estudo com os espíritos, perguntando, indagando, analisando, e aí ele chegou lá no livro do Céu e Inferno, segunda parte, capítulo 2, nessa entrevista, posso falar assim, que ele fez com o médico russo, que está lá na página 196. E aí ele pergunta: que região habitais? Algum planeta? E aí o espírito respondeu: tudo que não seja planeta constitui o que chamais espaço. E é aí que me encontro. Mas quantas gradações existem nessa imensidão das quais um homem não pode fazer ideia? Quantos degraus nessa escada de Jacó que vai da terra ao céu, isto é, do aviltamento da encarnação em um mundo inferior como o vosso, até a depuração completa da alma. Aqui onde ora me encontro, só se chega depois de uma série de enormes provas, ou seja, depois de muitas encarnações. Então aí ele traz essa, essa metáfora da escada de Jacó e nos explica o que ela representa, né? E por muito tempo nós só víamos essa escada como uma ligação da terra com o céu. Era só isso que nós sabíamos, para entender que existia um Deus esperando por nós lá no céu. Mas não é só isso que ela representa. Ela representa todos esses estágios que nós vamos passar, tudo que nós vamos enfrentar, todos os mundos que nós vamos habitar, mundos materiais e esses mundos dentro das nossas consciências. Né? Porque quando nós falamos em mundos de prova e expiação e mundos regeneradores, eles também começam dentro de nós. Nós não podemos pensar neles só como um planeta, né, tendo a Terra como referência, mas nós não podemos pensar neles só como uma coisa material, porque eles estão também dentro de nós. E aí isso nos traz dois pontos assim bem importantes. Quem já chegou ao topo da escada, que são aqueles espíritos que já galgaram, que já se iluminaram, que já são regidos pelo amor, que são os espíritos angélicos, que nós seremos um dia, né? Esse é o meu projeto, hein? É o meu projeto para mim. Então, estou caminhando aí. Eles sobem e descem. Eles estão por todos os lugares. Eles podem, porque eles já estão
eles já galgaram todos os degraus, então eles podem subir e descer com missão de nos auxiliar, missão de nos orientar, são os nossos anjos da guarda ou espíritos angélicos, como tantos que nós recebemos aqui a visita, né? Visitas tão amorosas. E eles sobem e descem, como fazem aqui conosco, nos visitam para nos auxiliar. Mas nós, como Jacó, estamos ainda só na subida. E esse é o segundo ponto importante. Quem é o espírito que ainda está caminhando, que é um espírito ainda imperfeito, só sobe. E só está subindo. Subindo degrau a degrau, né? Numa subida que é bem árdua, né? Porque não existe ainda facilidades. Mas nós vamos chegar lá. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec traz no terceiro capítulo, de forma bem didática, que os mundos não estão no mesmo patamar. E por uma razão muito simples, que nós já até ouvimos da nossa irmã Gorete, da nossa benfeitora, Deus não cria árvores prontas. Deus, ele cria sementes. Ele nos entrega essas sementes. Então, plante sementes e assim Deus vai te entregar as árvores. Então, nosso Pai Celestial, ele semeia mundos, mas essa árvore frondosa, frutífera e pronta, ela com certeza já é resultado do nosso processo evolutivo. E isso é o princípio da lei do progresso, que é primordial que nós entendamos, né, esse progresso constante, diário e árduo que nós temos que galgar para fazer a transição dos mundos, né? Passar do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações e chegar depois nos mundos regeneradores. E assim nós também vamos diminuir a angústia, né? A nossa angústia de ver as coisas que estão acontecendo, né, ao nosso redor. Nós às vezes não entendemos, mas elas têm sim um propósito, elas são ferramentas evolutivas, né? Então nós ainda vamos ver muitas coisas que vão nos deixar desconfortáveis, nós vamos achar que o amor não existe, que as pessoas já sucumbiram ao mal, mas calma, porque nós estamos ainda na caminhada. Então, para entendermos o que realmente significa um mundo de provas e expiações, nós temos que entender esse conceito da escada de Jacó. E, principalmente, entender que nós precisamos caminhar para chegar na transição e chegar nos mundos regeneradores. Joana de Ângeles traz o ensinamento de que a evolução não ocorre por saltos milagrosos, né? Ela diz que nós temos que ter um trabalho contínuo e principalmente o autoconhecimento para chegar nessa transformação interior. Ninguém desperta anjo do dia para a noite, isso que ela diz. Então, ninguém alcança a plenitude sem atravessar as próprias imperfeições, sem superar as imperfeições. Então, isso é a ideia primordial que nós temos que entender para saber da nossa caminhada evolutiva. Então, durante séculos, nós não entendemos o que estava querendo dizer essa mensagem tão importante da metáfora da escada. Nós precisamos compreender que a escada de Jacó não está fora de nós, ela está dentro de nós e a sua base encontra-se nas sombras que ainda carregamos. E já seu topo alcança a luz divina que já habita a nossa essência. Por isso, a verdadeira escada de Jacó é a jornada do ser rumo à integração com Deus.
É o caminho da criatura que deixa de ser governada pelos seus impulsos primitivos para aprender a viver sob a inspiração do amor. Então, cada degrau dessa escada simboliza uma conquista moral para nós. Cada subida representa uma vitória sobre nós mesmos. Cada passo é uma renúncia ao egoísmo, ao orgulho, à revolta e à indiferença. O nosso espírito ele vai crescendo, né, quando nós entendemos que nós precisamos ter coragem de descer naqueles porões da nossa inconsciência, abrir nossas caixinhas da sombra e começar a iluminar tudo aquilo, né, que ainda nós desconhecemos de nós mesmos. Por isso, nós dizemos que a verdadeira escada de Jacó é essa jornada rumo à nossa integração com Deus. E aí, depois disso, nós lembramos aqui dessa fala de Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Tende bom ânimo. Nós temos que ter esse bom ânimo. Porque Jesus ele fez a mesma caminhada que nós fazemos. Ele fez a mesma, ele superou tudo, ele adquiriu todas as virtudes. E ele quer dizer para nós que nós também vamos chegar lá. Do jeito que ele conseguiu, nós vamos conseguir. E como nós temos que ter bom ânimo, agora nós vamos entrar no mundo de provas e expiações. Entendemos que esse mundo é o mundo que hoje nós estamos. A Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Então, o que é uma expiação? A expiação são as dores e os sofrimentos pelos quais os espíritos passam como consequência direta dos erros, dos vícios ou escolhas ruins cometidos no passado. Ela funciona como um resgate ou pagamento perante a própria consciência e elas vão ajudar no despertar moral. Então, esses lugares de provas, que são os desafios, esses lugares de provas e expiação, eles também têm suas gradações. Por exemplo, a Terra é a última gradação de um planeta que está hoje num grau de prova e expiação. Mas tem o grau 1 de prova e expiação. Por exemplo, eu saí do mundo primitivo ontem, aí eu já quero ir para o último grau de prova e expiação? Não, vamos entrar no grau 1. Aí depois tem o grau 2, aí eu vou avançando, tem o grau 3. Isso tudo acontece nessas faixas vibratórias. Porque o planeta se transforma à medida que as consciências que nele habitam também vão se transformando. E assim nós temos que entender que existem planetas de prova e expiações de várias gradações. Eu gostaria de sair daqui para um regenerado. Não quero ir para outro de prova e expiação. Eu espero que daqui eu já vá me regenerar mesmo. Então, os espíritos em expiações, se nos podemos exprimir dessa forma, já viveram noutros mundos onde foram excluídos em consequência de sua obstinação no mal e por se haverem constituído em tais mundos causa de perturbação para os bons. Então, toda vez que nós falamos sobre isso, nós temos que entender que nós estamos numa escola. Alguns alunos não vão conseguir acompanhar a turma. Infelizmente, eles vão ter que ser transferidos. Então, é isso que acontece. Por isso, nós temos que pensar na nossa caminhada evolutiva. Sempre. Não só no externo, mas também no nosso planeta interior. Então, nas provas e expiações, alguns alunos vão ter que ser transferidos de escola. Nessa transição que vai ocorrer, que já está ocorrendo, alguns alunos vão ser transferidos.
A Terra, conseguintemente, oferece um dos tipos de mundo expiatórios, cuja variedade é infinita, mas revelando todos, como caráter comum, o servirem de lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos têm aí de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza, duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito. Isso aí foi uma mensagem de Santo Agostinho, que está lá no Evangelho também, segundo o Espiritismo, né? Foi em Paris, 1862. Eu substituiria a palavra castigo, tá? Aqui. Eu acho que eu colocava erro ou então oportunidade, mas castigo não. Então, para nós entendermos que os mundos eles têm patamares distintos, né? E é assim com os vários mundos de prova e expiação. Por exemplo, o planeta Capela, que é situado na constelação do Cocheiro, ele viveu exatamente essa experiência. Ele era um mundo de provas e expiações e estava passando por um processo de transição para se tornar um mundo regenerado, ou um planeta de regeneração, ou um mundo regenerador, que eles também falam assim, né? E muitos espíritos que lá viviam eram espíritos rebeldes e não aceitavam as leis divinas, né? Estavam mais inclinados às suas más tendências e por isso tiveram que ser exilados para virem aqui no planeta Terra, tanto crescer, aprimorar moralmente, quanto também trazer uma ajuda para esse mundo que, na época, era um planeta ainda primitivo e precisava desses irmãos para o crescimento, né? Mais intelectual do que moral. Moral, eles que precisavam crescer aqui, mas fazia parte do seu aprendizado trazer a sua inteligência, né, a intelectualidade para auxiliar esse planeta que iria precisar. Em pouco tempo, precisaria desse auxílio. E também isso faria parte da prova, compartilhar conhecimento. Né? Porque quando nós somos egóicos, e esses espíritos eram muito, até isso era bem difícil, compartilhar conhecimento. E eles chegaram aqui na Terra com essa, não digo missão, né, mas com essas provas. E para expiar também todos os erros, das dores que eles causaram, dos sofrimentos, e conseguiram, alguns, eu acho. E aí nós vemos em Capela que houve o progresso, né? O orbe, fazendo essa comparação de Capela com a Terra, para entender também esse momento que nós estamos vivendo. Aí chegou o progresso em Capela. O orbe havia atingido um grau de evolução intelectual e moral que exigia uma elevação na sua categoria planetária. E aí também houve uma falha coletiva. Milhões de espíritos rebeldes, apegados ao egoísmo e às paixões inferiores, não conseguiram acompanhar essa mudança vibratória e moral da sociedade capelina. É muito importante nós entendermos essa mudança vibratória do planeta. Um planeta que está em transição, ele também vibra diferente. Porque à medida que as consciências vão despertando, à medida que os corações vão sendo envolvidos pelo amor, o planeta ele vibra em uma zona diferente, em uma faixa diferente. Lembram o repolho com várias faixas? Pois é, o nosso planeta vai vibrando nessas faixas diferentes. E aí as ondas são diferentes, os movimentos são diferentes. Então, por isso, lá em Capela,
os capelinos que não conseguiram acompanhar essa nova onda vibratória tiveram que ser transferidos para outra escola, né? Um mundo primitivo, que era a Terra, no caso, onde eles poderiam tanto aprender quanto ensinar, né? E o ensino também era uma prova para eles. Ensinar para eles, compartilhar era muito difícil. E aí houve o exílio. Como esses espíritos não se harmonizavam mais com a nova faixa do planeta, né? O planeta entrou em uma faixa nova, eles foram exilados por determinação superior para reencarnar na Terra, que na época era um mundo primitivo. Então, esse processo que ocorreu em Capela é muito semelhante ao que a Terra atravessa hoje. Nosso planeta também está numa transição, deixando a categoria de provas e expiações para ingressar nessa categoria de mundo regenerador, o mundo em regeneração. E aí nós temos que pensar também que existe esse universo infinito, né? Quantos e quantos mundos estão vivendo esse mesmo processo agora? E quantos mundos interiores, consciências estão vivendo esse mesmo processo em cada planeta? É porque nós somos muitos mundos inseridos em um mundo. Né? Como o Ronaldo falou, nós somos um universo heterogêneo e nós convivemos com esse universo dentro de um mesmo mundo. São várias faixas vibrando de maneira diferente, mas claro, todas têm o mesmo projeto de felicidade, né? De um dia nos tornarmos espíritos angélicos. Mas claro, cada faixa vibra diferente, cada um tem a sua caminhada, cada qual está num degrau nessa escada de Jacó, né? E nós temos que entender isso, para pensar em que mundo nós queremos vibrar, qual semente nós somos e qual árvore nós vamos nos transformar. É porque já árvores nós vamos gerar novas sementes. E que semente nós vamos querer gerar? Que semente nós vamos lançar? Jesus espera que nós sejamos sementeiros do bem. E é para isso que nós temos que trabalhar. Então, esses milhões, bilhões, trilhões de planetas, né, em várias camadas, em torno desse orbe, eu estou falando de planetas interiores, também estão passando por seus processos transicionais. Processos que a gente sempre fala, né? O Ronaldo sempre fala, esse grande repolho, né? Porque nós somos todos espíritos diferentes, mas nós temos todos a mesma centelha divina, porque nós temos todos o mesmo Pai Criador. E por isso somos todos irmãos. E por isso nós temos que pensar nessa regeneração como um processo também para nós expandirmos a nossa fraternidade, para que essa fraternidade realmente se transforme em ação diária. Porque se nós queremos sair de um planeta de prova e expiação, nós temos que pensar em adquirir virtudes diariamente, através da nossa vivência, deixando exemplos e criando sementes. Então, meus irmãos, a dor não é castigo, ela é oportunidade de crescimento para nós caminharmos, galgarmos degrau por degrau para chegarmos onde queremos, né? Onde nós queremos chegar. E aí eu vou passar por mais uma fala de Jesus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Lá em Mateus, capítulo 5, versículo 5. E por que eu trouxe essa
fala de Jesus aqui? Porque quando nós entendermos, já nesse nosso processo de transição, quando nós entendermos que essas provas a que nós fomos submetidos, que essas expiações foram uma grande ferramenta para a nossa transformação, para que nós entendermos que o que vai nos transformar mesmo é a renovação das nossas mentes através do amor, aí o nosso coração vai ficar manso. Nós vamos chegar na mansidão, né? E vamos seguir mansos porque ainda não vamos ser perfeitos. Nós vamos seguir mansos porque nós não vamos nos revoltar. Nós vamos entender o processo. Nós vamos entender o porquê que aconteceu tudo antes para que nós possamos ver o nosso futuro, para vermos tudo que vai acontecer lá na frente. Então, nós não vamos ser perfeitos ainda, mas nós já vamos conseguir entender que vamos passar para outro nível. Vamos para os mundos regeneradores. E aí, lá no capítulo 3, item 14, tem assim: mas também os há mais miseráveis e melhores, como os há de transição, que se podem denominar de regeneradores. São esses mundos de transição. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de prova e expiação e os mundos felizes. Em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos hoje, né? Que nós ainda somos. Em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Então, quando você chega nesse patamar de mundo regenerador, né, você entende que existe um equilíbrio, o bem equilibrado com o mal. Você já entendeu por que passou pelas provas, entendeu que não precisa mais das expiações, né, porque você já superou tudo isso, mas que precisa ainda progredir, precisa ainda eliminar todos esses maus pensamentos, maus sentimentos, as tendências viciosas que ainda vão existir. Só que agora elas não estão sobrepujando o bem, elas estão equilibradas. Vamos ainda ser regidos pela leis da matéria, mas vamos entender o amor, vamos entender que ele existe e que ele nos transforma. Vamos entender que ele é a única coisa que vai nos ligar verdadeiramente ao Pai. E aí vamos passar a trabalhar para expandir esse amor totalmente, na sua plenitude. Nós vamos entender que estamos nos regenerando porque estamos degenerados. Em alguma coisa nós estamos degenerados. Ou é o amor, é a caridade, está faltando virtude. Então nós degeneramos e precisamos nos regenerar. Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade, ela está despontando. Nós estamos tendo o primeiro contato com ela. Somos felizes. Ela está brilhando para nós. O homem lá é ainda de carne e por isso sujeito às vicissitudes. Elas ainda vão existir. Nós ainda vamos ter provas. Não teremos mais expiações. Ainda tem de suportar provas, porém sem as pungentes angústias da expiação. O homem compreende a existência de outros gozos prometidos pelo Senhor, aos que deles se mostrem dignos, quando a morte lhes houver de novo ceifado os corpos, a fim de lhes outorgar a verdadeira vida. Então, essa compreensão, ela abrange diferentes perspectivas filosóficas
e espirituais. Quando nós verificamos dentro da doutrina espírita, nós vemos que o homem aqui, quando ele fala o homem compreende a existência de outros gozos, o homem divisa o futuro e compreende que, ao se desapegar da matéria, é recompensado com os gozos celestes e a possibilidade de habitar mundos felizes, já felizes e ditosos. E a alma liberta passa a desfrutar de sentimentos purificados e emanações de amor, que hoje nós muitas vezes não conseguimos nem perceber. Por exemplo, às vezes está perto de nós um espírito muito amoroso e iluminado, e ele está nos envolvendo, ele está irradiando, está mandando ondas para nós, mas nós não conseguimos perceber, porque nós ainda não vibramos na sintonia dele. Então, nós estamos sendo envolvidos, estamos, mas não conseguimos perceber e não conseguimos aproveitar totalmente essas vibrações, porque ainda vibramos muito para baixo, ainda são estamos num lugar muito denso ainda, né? Então, na perspectiva cristã, essa promessa, né, da vida eterna e da comunhão plena com o Criador nos traz alegria e a paz, né, que o próprio Jesus nos revelou. E, claro, não vão mais depender das circunstâncias terrenas. Nós não vamos mais nos ligar à felicidade material para entender que podemos ter paz, ou para entender que podemos alcançar virtudes. Nós vamos entender que essa felicidade, ela só vai ser conquistada pela libertação do nosso espírito, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, das vicissitudes. E aí também chega a evolução, a elevação moral. Então, em qualquer visão transcendental, essa compreensão de que existem outros gozos além do material atua como uma bússola moral. Ela afasta o indivíduo das preocupações puramente egoístas e vai nos conectar com a caridade e o amor ao próximo, preparando-nos para dimensões superiores da existência. Então é para isso que serve o mundo regenerador, né? Ele é como se fosse uma dessas esses lugares de baldeação, né? Fica ali transição, entra e sai de ônibus e entra de um, sai do outro, né? Para isso que serve, para nós entendermos em que estágio nós estamos, para nós entendermos onde nós queremos entrar. Qual é o ônibus que eu quero entrar? Para onde eu quero que ele me leve? Um azul de Cafa. Eu quero o ônibus azul da Irmã Maria. Então, contemplai, pois, a noite, a hora do repouso e da prece, e das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças. Indagai de vós mesmos quais as que conduzem a Deus, e pedi-lhe que o mundo regenerador vos abra seu seio após a expiação na terra. Eu acho linda essa passagem, foi de Santo Agostinho, uma mensagem que ele trouxe, também está lá no Evangelho, de Paris, 1862. Então, vamos contemplar esse lindo universo infinito e entender que nós estamos hoje numa passagem, uma pequena passagem dessa nossa eternidade. E vamos ver para onde nós queremos ir. Eu quero ir para o mundo regenerador, depois eu quero ir para a Cafa, quero pegar a minha vassourinha, começar logo o meu trabalho. E que Deus, né? Vamos rogar a Deus que Ele nos prepare, né? Esse lugar dentro do nosso coração, para que Ele nos auxilie, para que nós possamos realmente enxergar a verdade através dos ensinamentos de Jesus. Que depois da expiação na Terra, nós consigamos chegar nesse lugar, né? Dentro de nós, para que nós possamos estar realmente num planeta regenerado.
Então aí, quando você já estiver nesse lugar, você vai ver os sinais da regeneração. Quais são os sinais? Caridade, o perdão, o amor, a fraternidade, já envolvendo todos os corações. Nos mundos de regeneração, aprende-se a desenvolver o amor fraterno, desinteressado. Aprende-se a servir com simplicidade e alegria. Também é um lugar de aprender a ter a humildade de entender que nós somos filhos de Deus e que nós precisamos aprender sempre e mais, porque somos ainda espíritos imperfeitos e precisamos caminhar muito para conquistar a luz pelo nosso merecimento, compreendendo que o maior é aquele que mais serve, que serve com humildade, com verdade, com amor, como o Mestre Jesus até hoje vem nos ensinando, que todos somos chamados à evolução. A evolução e o progresso dos mundos quase sempre estão ligados ao desenvolvimento do homem que nele habita, né? Então, o mundo, a Terra não vai dizer, eu acordei hoje, amanhã eu vou passar para o mundo regenerado, porque eu estou melhor. Não. Quem vai fazer essa transição somos nós que habitamos esse planeta. Somos nós que temos que nos transformar se nós quisermos um planeta transformado. Então, para que possamos merecer habitar um mundo melhor, um mundo regenerador ou em regeneração, nós teremos que progredir moralmente e intelectualmente. E, claro, nós teremos que estar totalmente envolvidos pelo amor fraterno, porque o progresso é inevitável, ele vai acontecer querendo nós ou não. Aqui também eu fiz essa pesquisa, já até falei para vocês que os mundos regeneradores são como estações de baldeamento, onde o homem já é esclarecido em sua finalidade de viver, mas ele procura aprimorar-se cada vez mais para melhor aproveitar as oportunidades que surgem, né, para avançar sempre e ter merecimento para chegar a um mundo feliz. Nos mundos regeneradores, o homem continua o aprendizado, mas é mais exigido. Tá? Quanto mais nós aprendemos, mais nós somos cobrados. E ele é mais exigido na moral pura e no pensamento cristalino. Nós somos mais cobrados para que nós trabalhemos mais esse aprimoramento moral. Então, a regeneração do planeta começa na regeneração da alma. E aí eu trouxe a pergunta: qual o meu papel dentro do mundo de regeneração? Qual vai ser o meu papel? Qual o meu? Qual o seu? Qual o nosso papel nesse processo todo? Então, na doutrina espírita, nós somos trabalhadores da regeneração. Todos nós somos. Então, cada pensamento de amor, cada palavra de paz, cada atitude de bondade são sementes que renovam o mundo e constroem um futuro melhor para todos os seres. Transforme-se para transformar. Eis o seu papel, eis a sua missão, a nossa missão. Nós temos que nos transformar para depois transformar esse planeta, né? Esse planeta aqui que nós habitamos, nossa comunidade, nossa família, nossos amigos. E aí, para finalizar a nossa palestra, eu trouxe uma música de Noel Rosa, que foi uma psicografia, né? E ela fala que a vida continua e traz toda essa mensagem que eu quis passar hoje, né? Então eu vou ler para vocês e depois eu vou comentar um pouquinho. A vida continua. Choraram a minha morte. Tive flores, tive vela. Tive até fica amarela, com afetiva inscrição.
Apenas não convidaram as morenas para sambarem, cantarem e sapatearem em cima do meu caixão. Quem disse que eu morri não conhece a eternidade, pois quem tem vida não morre quando conhece a verdade. Se vocês querem saber a verdade nua e crua, nascer, morrer, renascer, nossa vida continua. Então, essa música de Noel Rosa foi trazida em psicografia pela médium Marta Galego Tomás em 1957 e foi gravada pelo grupo Alta Tensão 20 anos depois, em 77. Então, quando Noel Rosa escreve "Quem disse que eu morri não conhece a eternidade", ele está traduzindo poeticamente um dos princípios fundamentais da doutrina espírita, que é a imortalidade da alma. Então, sem a imortalidade da alma, não existiria evolução. E sem a evolução, não existiria mundos. Mundos diferentes, diferentes camadas. Não existiriam mundos regeneradores. E isso aí também nos leva para a reencarnação, porque não existe evolução sem reencarnação. E sem a reencarnação, não existiria a metáfora da escada de Jacó, da qual eu falei lá no comecinho, na abertura da palestra. E quando Noel Rosa coloca assim, nascer, morrer, renascer, nossa vida continua, né? Ali ele faz uma síntese do pensamento de Kardec, quando ele diz, gente, é impossível ler esse verso e não pensar nisso, né? Quando Kardec coloca assim, nascer, morrer, renascer, ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Então essa música, ela se transforma para mim uma confirmação artística de toda a lei divina, de tudo que um espírito que caminhou, que entendeu seu processo, trouxe de orientação através de uma música. Obrigada.